Então agora começamos a gravar aqui nossa chamada e a gente vai começar a correção da atividade da página 65 e 66 do módulo 3, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente começa a resolver as questões do dia. Bom, estão vendo aí a tela? Pedro, Maria? Sim. Ok, então vamos lá. Primeira questão, página 65, calcule as porcentagens. A gente tem ali, letra A, 25% de 40. Como eu tinha dito para vocês, porcentagem sempre significa uma operação por 100. Então, a gente pode dizer que 25% é a mesma coisa que 25 por 100. 25 sobre 100. 25 sobre 100 de 40 é a mesma coisa que 25 sobre 100 vezes 40. Então, quando a gente tem uma operação entre uma fração e um número, a gente multiplica pelo número de cima e divide pelo número de baixo. Então, na prática, o que a gente tem ali? A gente tem 25 vezes 40 dividido por 100. A partir daí, a gente vai resolver nossa operação. 25 vezes 40 vai dar a mesma coisa que 1.000. Dividido por 100, que foi a operação que eu não tinha feito ainda, a mesma coisa que cortar 0 com 0, 0 com 0. Então, eles têm 10 sobre 1. Quanto que é, então, 25% de 40? 10. Agora, a letra B. Aí, terminar Oi? a conta, aí você só usa o numerador, o denominador não, né? Não, depende, porque o denominador ali é 1, né? Então, a gente não vai... 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10, então não tem o que Mas fazer se ali. for uma conta que aí o denominador final não for 1? Se fosse Aí, 10 sobre 2, aí você ia fazer 10 dividido por 2, 5. Aí ia dar 5, entendeu? Ah, entendi. Então vamos lá, próximo exemplo. Letra B, 30%, então 30 por 100 vezes 120. Multiplicando 120 por 30, nós temos 120 vezes 30 igual a 3.600. O 100 que eu não mexi nele, continua dividindo. Vai dar 3.600 sobre 100, corta, 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 corta. Deu 36 sobre 1, que vai dar a mesma coisa aqui, 36, não é isso? A letra C ali, ó, 15% de 180. Vamos fazer aqui do lado, letra C. 15% de 180. Então, é 15 por 100 vezes 180. Multiplica pelo número de cima, divide pelo número de baixo. Então, nós temos ali 180 vezes 15. Vai dar 2.700. Dividido por 100. Corta ali 0 com 0, 0 com 0. Deu 27, ok? Então, aqui, letra C nós já fizemos. Letra D. 28% de 50. Mesma coisa que 28 por 100 vezes 50. Então, a gente tem ali multiplicando pelo número de cima e depois dividindo pelo número de baixo. 28 vezes 50 dá 1.400. 1.400 dividido por 100, corta os zeros com os zeros, sobrou 14. Então, a resposta da letra D é 14. Certo? Certo. Tá dando para entender até agora? Sim. Letra E. Sim. 15% de 600. Então, 15% de 600. Mesma coisa que 15 sobre 100 vezes 600. Então, primeira operação, 15 vezes 600, que vai dar 9.000. E o 100, que a gente não mexeu, continua ali. Então, corta os zeros com os zeros, deu 90. Então, letra E, resposta 90. E por fim, por último ali, letra F.
Vai resolver agora a letra F. Deixa eu arranjar um espacinho aqui no quadro para a letra F, para a gente resolver isso aqui sem precisar apagar nada. Então, letra F, para fechar a questão 1 da página 65. Letra F, 22% de 350. Então, 22 por 100 vezes 350. Multiplicando ali 22 por 350, a gente tem 7.700 dividido por 100. Corta 0 com 0, que vai dar 77. Então, nossa resposta será 77 na letra F. Ok? Ô, professor. Oi. Eu entrei agora porque antes tava dando um problema. Não, tudo bem. Eu entrar. Vocês estão em qual página? A gente acabou de corrigir agora a página 35, tá? Eu vou para a página 36. Não, 35 não, é 65. Página 65. Vou para a página 66 agora. Só para avisar que eu estou gravando isso aqui. Eu estou gravando e vai ficar disponível a gravação na plataforma. Então, o que você não pegou no início, você vai pegar agora na gravação. Você pode ter acesso à gravação lá na plataforma, lá no fórum. Vou colocar no fórum de presença, naquele negocinho onde eu coloco lá, escreva online para contar e tal. Vou colocar lá o link dessa chamada aqui. Tá bom? Beleza. Então, página 65, nós acabamos de corrigir. Alguma dúvida aí? De quem estava acompanhando? Não. Não? Então, agora, página 66, nós vamos agora responder a questão 2 da página 66. Eu vou apagar aqui o quadro. Questão 2, página 66. Complete o quadro representando de formas diferentes as porcentagens. Então, a gente tem ali a primeira linha já está toda preenchida para a gente ver como é que funciona. E a segunda linha nós vamos terminar de preencher. Então, 10% em porcentagem é representado em fração como 10 sobre 100. Eu posso simplificar como 1/10. Certo? Como é que eu represento nessa barrinha com 10 quadradinhos a porcentagem 1/10? É um quadradinho pintado de um total de 10, né? Perceberam que a barrinha tem 10 pedaços? Então, a fração 1/10 é a mesma coisa que pintar um quadradinho de 10, que é a mesma coisa que 10%. Tá? A gente tem ali agora uma porcentagem que está toda só em barrinha, né? Estranho, né? Diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque no restante da questão a gente está vendo como ali naquele quadro como porcentagem. Então, o que a gente vai fazer nessa questão aí? Vamos fazendo as próximas e na última a gente volta aí para ela, para ver como é que a gente pode fazer essa aí melhor. Ok. Eu não Tá bom? fiz essa, professor. A terceira. Não fez a questão ou só esse itemzinho que você está falando? É só o... Ah, tá. Só esse itemzinho aí, né, agora. Que você não entendeu, né? Não, tá bom. Não tem problema, não. A gente vai continuando a corrigir as outras questões e depois de corrigir as outras questões, a gente volta aí para ela, tá bom? As outras questões dessa questão 2 aí. Os outros itens da questão 2. Vamos lá. Como é que vai ficar a próxima? Pessoal, acabei de ver aqui, eu dei uma olhadinha no arquivo que eu tenho, e isso aí foi com erro, porque não conta esse item aí como resposta. Deve ter tido algum erro na hora da impressão. Qual? O terceiro? É. Então isso aqui ignorem. Ok. Tá? Isso aqui vocês podem ignorar.
Agora ali, porcentagem de 20%. Eu posso escrever como 20 sobre 100, concorda? 20% é 20 sobre 100, né? Eu posso transformar essa fração, simplificando aqui, em 2 sobre 10, certo? Eu posso cortar um zero em cima com um zero embaixo. E posso simplificar essa fração dividindo por 2 em cima e 2 embaixo. Vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu posso escrever 20% como 20 sobre 100, ou 2 sobre 10, ou 1 sobre 5. Já que eu estou tendo que representar graficamente numa barrinha com 10 quadrados, eu vou usar a fração que tem 2 décimos, porque o número de baixo representa o total de quadradinhos da minha barra. E ele está mandando eu pintar 2, que é o numerador, o número de cima. Então, eu pintei 2 quadradinhos para representar a minha porcentagem de 20% ali, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Então, a próxima é 70%, a mesma coisa que 70 por 100, que é a mesma coisa que 7 sobre 10, né? Simplifiquei ali, cortando um zero em cima com um zero embaixo, dividindo por 10 o numerador e o denominador. Nesse caso, para representar na barra, a gente vai pintar 7 quadradinhos de 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, questão 2 aí, representando graficamente, a gente tem 7 quadradinhos pintados de um total de 10. Ok? Alguma dúvida aí nessa questão? Não. Não? Tudo tranquilo? Uhum. E... eu tenho dúvida mesmo na número 4. Tá bom, vamos chegar lá daqui a pouco. Questão 3, então. A questão 3, a gente vai ver aqui agora. Acho que tem letra C também, né? 3 tem C? Não. É só letra A e letra B. Você fez a da questão 2 de 70%? Fiz. Você não viu, não? Não viu, foi beber água. Fiz sim. Vai dar fração 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 7 sobre 10. Aí no desenhozinho da barrinha do lado, você vai pintar 7 quadradinhos da barrinha que tem um total de 10, que representa 7 décimos. É a mesma coisa que 70%. Ok? Pode dar uma olhadinha na gravação também aí, que vai ficar disponível. Obrigado, professor. Nada. É só porque eu tinha acabado de apagar o quadro aí. Ia ter que fazer aqui tudo de novo. Então, questão 3. Observe a situação e responda as questões. Aí tá ali a menina dizendo que basta dividir 60 por 10. O que a garota está calculando mentalmente? O que ela está querendo calcular ali mentalmente? O valor 10% de R$60. Exatamente. Então ela está calculando o quê? O valor do desconto, né? Sim. Estão calculando o valor do desconto. O valor do desconto é o valor que ela está querendo calcular ali agora no quadro dela. Letra B está querendo saber qual o preço da jaqueta com desconto. R$54. Perfeito. O que eu tenho que fazer primeiro ali? Eu tenho que saber quanto que dá 10%, porque teve um desconto. O que é desconto? É quando você tira um valor, né, do preço total. Então, primeiro eu vou ver quanto que é 10% de 60, para depois fazer esse valor subtraído do total. Então, 10% de 60 é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 60. Nesse caso, eu multiplico com o número de cima, o numerador. 60 vezes 10 dá 600. Dividido por 100, corta 0 com 0, vai dar 6. Então, 10% é igual a R$6. Se eu estou dando desconto de 10%, eu estou diminuindo esse valor. Então, vai ser 60 menos 6, vai dar 54. Então, qual o preço da jaqueta com desconto? R$54. R$54. Tá bom? Sim. Dúvida aí? Tudo tranquilo? Sim. Ok.
Vamos para a próxima, então? Posso ir para a próxima? Era o mesmo que a gente tinha feito antes, né? Por causa que aí é o mesmo que a gente tinha feito antes lá na página anterior, só que aí a gente pega o valor que é e diminui pelo resultado, né? Isso, porque ele quer saber o desconto, né? Exatamente. Eu só apliquei aquele mesma coisa que a gente fez numa questão de verdade. Tá bom? Entendi. Vamos lá, próxima questão, pode ir? Pode. Pode. Essa é que eu tenho dúvida, né, 4. Vamos lá. Questão 4. A professora de matemática de uma turma de sexto ano elaborou uma prova com 50 questões no total. Rosa acertou 40 questões, João acertou 35, Alfredo acertou 23 e Sabrina acertou 14. Né? Como é que eu faço para descobrir qual é a porcentagem de cada um ali no total de que eles fizeram da prova? Então, preste atenção, gente. Como é que a gente vai fazer? Ó, não é difícil, hein? Preste atenção. Rosa. Rosa acertou quantas questões? 40. 40. Acertou 40 de um total de 50. 50. Como é que eu faço para poder descobrir percentual, pessoal? Percentual é a mesma coisa que por 100. Porcentagem. Percentagem, percentual, por 100. Então, a mesma coisa que uma fração com denominador 100, não é? Sim. Como é que eu faço para aquele 50 ali de baixo virar 100? Eu multiplico por quanto para o 50 virar 100? 2. Se eu multiplico por 2 embaixo, eu multiplico por 2 em cima. Então, 40 vai virar o quê? 80, né? 80 sobre 100. 80 sobre 100 é a mesma coisa aqui? 80%. 80%. Então, Rosa acertou 80%. Deu para entender? Não, eu consegui fazer o da Rosa e o do João. Só não consegui fazer do Alfredo e da Sabrina. Tranquilo, é a mesma coisa. Vamos fazer então aqui, ó. Vamos fazer cor diferente para não confundir. João acertou 35 questões de 50. Tem que transformar isso numa fração com o denominador 100, então eu sei que eu multipliquei por 2 embaixo e multipliquei por 2 em cima. 35 vezes 2, 70. Então, João acertou 70%, ok? Professor, mas 100 vai multiplicar por 2 ou não? Aí multiplica pelo... Tipo, se for 25, aí vai multiplicar por 4, né? Exatamente. Eu tenho que multiplicar pelo valor que ele tem que virar 100. Entendi. Tá? Alfredo fez 23 de 50. Aí vai ser a mesma história. Para virar uma fração com denominador 100, eu multipliquei por 2. Tem que virar 100 o denominador. Então eu tenho que ver qual número que eu multiplico, né? 23 vezes 2 vai dar 46. Então a Alfredo acertou 46 por 100. Ou seja, 46%. Certo? E Sabrina acertou 14. 14 de 50. Para transformar numa porcentagem, eu tenho que botar por 100. Então, 50 por 100 vezes 2, multiplica por 2 ali em cima também. 14 vezes 2, 28, que vai dar 28%. Então, Sabrina fez 28%, tá bom? Ô, professor, mas aí, tipo, pelo número que eu multiplicar o de baixo, aí eu tenho que multiplicar o de cima também, né? Não pode ser diferente. Isso. Se eu multipliquei embaixo por 2, eu multiplico em cima por 2. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5 também. Multiplica pelo mesmo valor, em cima e embaixo. Ok. Ok? Beleza? Sim. Beleza. Conseguiu entender aí, Eric? Sim, sim. Vamos para a próxima, então? Ou quer um tempinho para acertar as respostas? Como é que tá? Eu quero um tempinho aqui. Tá bom. Dá um minutinho aí para você corrigir aí, para a gente entrar na questão 5.
O professor, eu tenho mais uma dúvida. Eu sei que existem duas formas de calcular a porcentagem. Aquela técnica de fazer por 10 em 10%, e também tem a técnica de frações. Isso. Eu sei fazer a de 10%, mas eu não sei fazer a de fração. Você pode me explicar? Como assim? Como tirar porcentagem técnica de fração? Escrever como uma fração, é isso? Eu fui ler a explicação que tem debaixo da número 5. Tá, debaixo do número 5. Na escola de música Vitória, é essa? É isso. Eu fui ler para eu tentar entender, mas eu não consegui. Tá, tem aquela primeira parte que está ensinando como é que faz para te calcular 10%. Sim. Não, ali, ó. Olha ali, o que ele fez? Ele transformou, foi a mesma coisa que a gente está fazendo direto. O que ele fez ali? 20%. O que é 20%? É porcentagem, é por 100, não é? Sim. Então ele colocou 20% é igual a 20 sobre 100. Só que o que ele fez? Ele simplificou a fração. Ele dividiu em cima e embaixo por 20 para ficar um número menor. Então 20 sobre 100 virou o quê? 1 sobre 5. Naquele quadrinho azul, 1 sobre 5. Certo? Então 20% é a mesma coisa que 1 sobre 5 em fração. Sim. Aí o que ele fez? Quanto que é 20% de 300? Ele fez a multiplicação da fração pelo 300. Ele colocou 1 sobre 5 vezes 300. Então o que aconteceu? Ele multiplica pelo número de cima, pega o resultado e divide pelo número de baixo. 300 vezes o número de cima, que é 1, vai dar 300. 300 vezes 1, 300. Aí eu pego 300 e divido por 5. 300 dividido por 5 dá 60. Então, quanto que é 20% de 300? 60. Ah, tá. É a mesma continha que a gente está fazendo desde o início. Professor, se quiser pode ir, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Posso ir para a próxima, então? Pode. Pode. Questão 5. Questão 5 ali, ó. Associa a parte pintada da figura com a porcentagem correspondente. Beleza. A letra A tem quantos quadradinhos pintados? Tem 6. 6, de um total de 8, né? Sim. Olha só, gente. Tem como a gente transformar esse 8 em alguém que seja sobre 100? 8 vezes alguém dá 100? Não, né? Não tem na tabuada do 8 o número 100. Então, eles têm que fazer um passo no meio aqui ainda. Eles têm que transformar o 8 em alguém que tenha dentro da sua tabuada o 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 8 por 2. Porque quando eu divido o 8 por 2, o 8 vai virar quem? 4. 4. E o 4 tem o 100 na sua tabuada. Então, primeiro passo, eu transformei o 8 em alguém que tem na sua tabuada o número 100. Então, eu divido por 2 em cima e embaixo. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ok? Agora que eu tenho o 4 aqui, eu posso transformar o 4 em 100. Como é que eu faço para transformar esse 4 no número 100? Eu multiplico 4 por 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, eu pego o número de cima e multiplico por 25 também. 3 vezes 25 dá 75. Então, eles têm o quê? 75 por 100. Que é a mesma coisa aqui. 75%. Né? Sim. Então, a letra A é o quê? 75%. É o número 4 ali, né? Ô, tio. Oi. Esse daí eu não fiz com conta, eu fiz diferente. Fez como? Tipo, aí 75%. Aí eu peguei 10 e fiz meio que uma porcentagem de 10. Aí deu isso. Pegou 10? Como assim? Não, tipo, ó, calma aí.
Deixa pra lá, tô boiando aqui, peraí. Mas você entendeu como é que eu fiz? No final eu fiz igual. Só fiz um início foi diferente. Tá bom, mas você entendeu como é que eu fiz? Entendi. Beleza, porque às vezes vai acontecer aquilo ali, tem um número que não vira 100. Então a gente transforma o 8 em alguém que tenha dentro da tabuada desse alguém o número 100, que no caso é o 4. Tá bom? A letra B agora, a gente tem duas peças pintadas de um total de 4. Então a gente tem, ó, o barulho aí. Então a gente tem aí, ó, duas peças de 4. Como é que eu faço para transformar isso aqui em 100? O 4 para virar 100, eu multiplico por 25, certo? Sim. Então 4 vezes 25 dá 100. Então eu pego e multiplico lá em cima por 25 também. 2 vezes 25 vai dar 50. Isso aqui então é igual a 50%, ok? Sim. Então letra B corresponde ao valor de 50%. 50%. Ô, professor, Oi. ao invés de fazer todas essas contas, eu já sei que 50% é metade. Aí se tem quatro triângulos e um quadrado, e ele pintou 2, eu já sabia que é metade, é mais fácil. Perfeito. Não, Eu tudo também bem. fiz assim. Tudo bem. Tá certo. Tá certíssimo. Já adiantou o pensamento. Eu só fiz essa continha para quem, por acaso, não tenha visto isso que você viu. Entendeu? Ok. Vamos lá, letra C. Eu tenho um triângulozinho pintado de um total de 4. Para transformar isso aqui em porcentagem, tem que ser sobre 100. 4 para virar 100, multipliquei por 25. Então, em cima eu multiplico por 25 também. Então, 1 vezes 25 vai dar 25, que é igual a 25%. Então, letra C dá 25%. Né? E letra D, para a gente fechar aqui a nossa correção. Dois pedaços pintados de um total de 5. Para transformar isso aqui em porcentagem, da mesma forma, sobre 100. 5 para virar 100, multiplico por 20. Então, multiplico por 20 em cima. Nós temos ali, então, 2 vezes 20, 40, que é a mesma coisa aqui, 40%. Então, a letra D corresponde a 40%. E assim a gente fecha a questão 5. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida aí, gente? Agora não. Agora eu já consegui resolver minha dúvida. Deu para entender tudo? Todo mundo está tranquilo? Sim. Então, beleza. Algumas coisas antes de a gente terminar a nossa aula. Lembrem-se que o bloco de atividades acaba amanhã, dia 10. Então, vocês têm até amanhã, dia 10, para entregar para mim, tá? Eu já fiz de matemática, professor. Beleza. Muito bom. Ô professor, eu tenho mais uma dúvida. Fala. Da página 65, do lado das contas para calcular a porcentagem, eu e minha mãe, a gente não conseguiu entender por que o 75% é 3 sobre 4. A gente não conseguiu entender. Tá. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha só. 75% é a mesma coisa que 75%, certo? Sim. Só que como o número está muito grande, a gente vai simplificar esse número. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, para tornar o número menor, mais simples. Desculpa. Então, a gente... Como é que faz para poder simplificar esse número? Ver o número que divide em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eu posso adiantar para vocês o seguinte, o maior número que divide 75 e 100 ao mesmo tempo é o 25. Então, eu posso dividir por 25 lá em cima e dividir por 25 aqui embaixo. 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4.
Então, 75% dá 3/4. Tá. Ok? Ok. Eu poderia, se você não conseguisse enxergar esse dividido por 25, você poderia fazer por um número menor. Tipo, os dois dividem por 5. Então, você divide 75 por 5 e divide 100 por 5. Vai dar o quê? 75 dividido por 5 vai dar 10, 15. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Aí agora a gente vai fazer o quê? Dividir de novo pelo maior valor que der. O 5 também divide o 15 e divide o 20. Então, dividir de novo. 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. Fiz em 2 estágios, em 2 etapas, mas já chego 3/4 de novo. Tá bom? Tá bom. Deu para entender aí? Deu. Beleza. Então, vejam o dever que eu passei hoje no dia 9, tá na plataforma para vocês fazerem, tá? A gente vai corrigir aí na próxima. Na quinta-feira é feriado, né? Na quinta-feira aí é Corpus Christi, dia 11. Sim. Mas vocês não têm aula comigo nesse dia, vocês têm aula comigo amanhã. Então amanhã a gente corrige o dever que eu passei hoje. Tá certo? Ô professor. Oi. Na número 1, na letra D e letra F. A minha mãe, ela sabia fazer, só que ela não sabia me explicar. Você pode me explicar a letra D e a letra F? É que os números que terminam em 5 e em 0 são mais fáceis de fazer. Com outros números eu acho mais difícil. Você pode me explicar? Quer que explique letra D e letra F? Da número 1 da página 65. Tá. Ô, professor, posso só fazer uma pergunta? Pode. Pode. Vai ter aula sexta ou não? Então, vamos aguardar a confirmação da escola. Ok. A escola deve afirmar para vocês se alguma coisa, tá bom? Ô, Eric, eu fiz isso aí na gravação, mas eu vou te mostrar aqui de novo para você tirar a sua dúvida, tá? Então, número 1, letra D. 28% de 50. O que é 28%? É a mesma coisa que 28 por 100. Vezes 50. O que eu vou ter que fazer para poder descobrir essa conta? Eu sei que quando eu tenho uma operação com fração, eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Então, a primeira etapa, eu vou fazer a multiplicação de 28 vezes 50, que vai dar 1.400. Agora, como eu não mexi no 100, o 100 continua dividindo. Aí eu vou dividir 1.400 por 100, posso cortar os zeros com zeros, vai dar 14. Então, quanto que é 28% de 50? 14. Tá? Sim. E a letra F quer saber quanto que é 22% de 350. 22% de 350. Então, é 22 por 100 vezes 350. A gente pode, então, multiplicar pelo numerador e dividir pelo denominador. Tá? Faz primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou faz primeiro a divisão e depois a multiplicação. Eu vou fazer primeiro a multiplicação, mas vocês podem escolher o que vocês querem. Então, tipo, não tem ordem. Não tem ordem. Não. O que você tem que saber é, se você fez primeiro uma operação, tem que pegar o resultado dessa operação e fazer com outro número que sobrou. Tio, qual parte você tá, tio? Como assim, professor? Olha só, na letra D ali que eu fiz em cima, eu não peguei e multipliquei 28 por 50? Sim. Achei 1.400. Bom, eu já tinha feito a operação com 28, agora falta fazer o quê? A operação com 100. Então eu peguei e dividi o resultado da multiplicação por 100, que era o que eu tinha que terminar de fazer. Tá bom. Tá? Vamos fazer um outro exemplo que vocês entendem o que eu estou falando. Em vez de multiplicar primeiro, eu vou dividir primeiro. Então o 22, que eu não mexi, ele repete 22 vezes. O 350 eu vou dividir por 100. Se eu pegar o 350 e dividir por 100, eu vou achar 3,5. Eu primeiro fiz o quê? A operação de divisão primeiro. Primeiro eu dividi. E o resultado deu 3,5. Agora eu pego o 22 e multiplico por 3,5.
Vai dar 77. Então, quanto que é 22% de 35? 77. Tanto faz a ordem. Primeiro multiplicar, depois dividir, ou primeiro dividir, depois multiplicar. Desde que vocês façam as duas operações. Tá bom? Tá bom. Deu para entender aí agora? Deu. Ok. Então, a gente encerra aqui a correção da atividade. A gravação, vocês podem avisar para o pessoal da turma, que vai estar disponível no fórum da turma, no fórum de presença, naquela postagem de presença. Eu vou colocar o link lá, naquele primeira postagem que eu faço, que é bom dia, alunos, deem a presença, deem online para contar. Eu vou colocar o link lá no fórum. Vou colocar lá o link da gravação da correção de hoje, para quem não conseguiu assistir. Tá bom. Tá? A gente se encontra aí amanhã na próxima aula, corrigindo a atividade que eu coloquei hoje. Lembrem-se do bloco de atividade, que o último dia para entregar é amanhã. Depois de amanhã, quando tiver todo mundo entregue, eu vou mandar a nota para o e-mail que vocês colocaram no formulário do Google, quando vocês preencheram o cabeçalho lá do bloco de atividade. Mas já Tá até bom? meio-dia, não é? É. Tio, Tá bom? Oi. não tá faltando uma página? Não, eu já corrigi a página 65 e a página 66. Está na gravação aqui, eu já acabei a gravação. É que eu acabei Eu vou de- colocar... Tranquilo, eu vou colocar o link da gravação lá no fórum, na plataforma, que vocês podem assistir. Tá lá disponível direto para vocês assistir. Tá bom? É só que eu comecei antes, porque tinha alguns alunos na sala, então eu comecei a corrigir e botei a gravação lá para vocês. A gravação vai para lá agora. Tá bom? Valeu, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Não. Não? Tudo certo? Tudo. Então tá bom. Um abraço. Não deixem de fazer o dever, que amanhã a gente corrige a atividade que eu coloquei hoje na plataforma. Tá certo? Tchau. Um abraço, Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até amanhã. Valeu. Até amanhã.